Acredito que de todos os vídeos de Star Wars que eu tenha comentado até então, nenhum deles foi falando bem sobre a obra em si. Isso porque essa animação tem um final tão ruim, mas tão ruim, que toda a história colapsa em um nível pra chegar nesse final. Então é meio inevitável, sempre que eu começar a falar bem de algo de Star Wars, isso eventualmente acaba virando uma crítica sobre uma decisão ruim no meio da história que levou essa boa coisa a se tornar ruim, assim como tudo que acompanhava. No entanto, essa linha já é comum, já falamos disso diversas vezes por aqui e hoje eu irei seguir um caminho diferente. Hoje vamos justamente falar sobre aquilo que essa história não conseguiu estragar, o que pode parecer algo inacreditável a princípio, mas no meio dessa confusão inteira de chips, decaída do roteiro e elementos da narrativa sendo jogados à torta e à direito, temos um elo muito firme ali que se manteve coerente e agradável desde o primeiro momento que apareceu, esse elo sendo justamente a Eclipse, e praticamente tudo que permeia sua história. Mas, vamos por partes. Eu acho que não tem nenhum personagem no show que se conecta a toda a história tanto quanto Eclipse. Ela é uma personagem muito central na história, que une todos os elementos dela desde o início. Ela se casou com um monstro, e isso foi mal visto por todos ao seu redor, afinal, monstros eram maus, tema abordado na primeira temporada. Essa união criou Meteora, a principal antagonista da terceira temporada, mas que fazia aparições desde a primeira. Ela foi quem criou o feitiço mais sombrio, aquele que viria a ser usado pela Moon para derrotar o Toph e, consequentemente, causar toda a sua revolta máxima contra a monarquia Butterfly. E ela é filha de Solaria, aquela que criou os guerreiros solarianos, começando por Mina, essa que viria a ser a principal causa para a destruição da magia no final da história. Eclipse é uma personagem muito ligada a toda a história, justamente por ela também estar no epicentro daquilo que eles consideram como o maior problema do mundo, isso sendo os próprios monstros. Isso inclusive é realçado na forma como muitos se referem a ela, mas já falamos disso. Primeiro, eu quero falar sobre como Eclipse surgiu no show, e como isso se relaciona com a história em cada momento. A primeira vez que Eclipse foi citada foi lá na segunda temporada, no episódio Into the Wand, ou Dentro da Varinha. Então ela rapidamente se torna um foco muito importante para a história naquele momento. Muito pelo fato de que ela também teria uma interação muito importante com a Moon, que viria a ser revelado. Embora a própria Eclipse em si só viesse a fazer sua primeira aparição como personagem na Batalha por Mjolnir no flashback da Moon, muito já era falado de seu personagem desde antes. Assim como Toph na segunda temporada, ela é um fantasma que sempre vai assombrar a narrativa desde que apareceu, e com o mesmo discurso. A Rainha da Escuridão, aquela que se casou com um monstro, aquela que tinha um potencial enorme, mas igualmente temida por esse potencial. Independente de para onde você olhasse, tudo que dizia da Eclipse era uma vilã terrível que mereceu o destino que teve, esse destino sendo justamente o aprisionamento no cristal do Romulus. Durante esse momento da história, escutamos de várias fontes pedaços da imagem de quem seria Eclipse, mas nunca tivemos um quadro geral vindo da própria Eclipse. É por isso então que sua primeira aparição no flashback da Moon é tão memorável. Tudo que havia sido construído até aquele momento era uma figura cruel, sombria, corrupta, que manchou o legado da família Butterfly. E até o último momento de seu descongelamento do cristal, ela ainda é envolta nessa aura. A Moon vai até seu cristal com a varinha em mãos, temendo pela sua vida e por aquilo que aquela mulher poderia fazer com ela. Romulus, um membro da alta comissão mágica, sai com o rabo entre as pernas assim que descongela a parte dela. A mulher encara com um olhar psicótico e fixo, e então suspira de forma maníaca. E daí, ela pede pra garota lhe dar sua barra de chocolate favorita. E todo esse momento, essa aura, essa vibe sombria que pairava sobre Eclipse cai por terra no estalar de dedo. A tal rainha que tanto conhecemos como aquela figura maliciosa, de repente parece não exatamente seguir esse adjetivo. Ela age de forma meio boba comendo chocolate, se engasga com o fato de estar aprisionada por centenas de anos, só para voltar a comer como se nada tivesse acontecendo. E acima de tudo, naquele momento, ela chora quando se lembra da mãe, se ressentindo junto com Moon que acabara de perder a sua em uma idade tão jovial, e tendo a empatia de falar que ela, a tal rainha da escuridão, sabia a dor que sentia. Essa Eclipse que vemos naquele instante, boba, sorridente e empática, mesmo diante de tal situação, na frente dos que fazem parte de seu aprisionamento, não é nada daquilo que esperávamos. Não tem fúria, nem ódio, nem frases vilanescas maliciosas, só uma mulher meio excêntrica. Mas nesse exato instante também temos a chave certeira para responder essa dissonância com sua personagem. Moon pergunta a ela sobre um feitiço sobre seu capítulo proibido, e Eclipse prontamente responde: proibido? É assim que chama o meu capítulo agora? Essa frase singela já mostra a direção que deveríamos ter notado desde o início, do quanto Eclipse talvez não seja isso tudo que dizem dela. E conforme você vai olhando para trás, você começa a perceber isso. Sua segunda aparição após Into the Wand é no episódio Virada de Página, episódio esse que justamente Stark quer ler o capítulo proibido de Eclipse, algo que reflete toda a natureza maligna e corrupta dela naquele ponto. Mas preste atenção em algo que Gozaric fala nesse mesmo episódio. Well, it finally happened. Every queen wants to tell me how to do my job. The only butterfly to leave me be was your great-great-great-great-great-great-great-great-grandmother,
Eclipsa, the Queen of Darkness. Glozaric coloca Eclipsa como um diferencial entre as rainhas, dessa vez não por algo negativo, como escuridão, corrupta e má, mas como algo bom que ele viu, alguém que pela primeira vez o deixou ser ele mesmo, sem querer ditar o que supostamente deveria fazer. No episódio Baby, a avaliadora diz a Moon como só tinha visto algo semelhante ao que viu em Star com Eclipsa, e River diz, a amante dos monstros? Ele não fala a rainha da escuridão, como é seu título na tapeçaria, ele explicitamente se refere a ela como amante de monstro, como algo puramente negativo. E justamente algo que ouvimos naquela história é o quanto o julgamento dos Milnianos pelos monstros era errada. Colocar Eclipsa como um termo que soa pejorativo, amante de monstros, justamente quando a cena remete às semelhanças da rainha com Star, essa que estava crescendo para buscar igualdade entre Milnianos e monstros, e que justamente viu que o ódio pelos Milnianos contra os monstros era errado, não parece ter sido construída pelo acaso ou apenas para ser mera coincidência. E algo que reforça isso é no episódio Cristal Claro. Tudo que a narrativa de Romulus diz naquele instante é como ele prende aqueles que suas entranhas consideram como pessoas más. Mas repare bem nas pessoas más que Romulus aprisionou. Sua maioria são monstros, e a única Milniana que está ali no meio é justamente Eclipsa, aquela que se apaixonou por um monstro. E qual o tema principal desse episódio? É estar falando pra ele que aprisionar pessoas assim só por conta do seu instinto é errado, o quanto julgar pela aparência e acreditar no achismo dos outros não é o caminho correto a se seguir nessa história. E esse episódio fala desse tema justamente quando Eclipse aparece ao fundo. É esse o ponto. Em cada momento que Eclipse era colocado na história como figura maligna daqueles que contavam sobre ela ou referenciavam de alguma forma, tinham também vários momentos por debaixo mostrando como essas interpretações enviesadas não passavam apenas disso. Interpretações enviesadas. É por isso que quando Eclipse se revela como ela pela primeira vez, a surpresa de sua atitude dissonante com o que foi dito não deve ser levada como uma incoerência ou retcon, pois até aquele ponto nunca vimos o lado de Eclipse dessa história. E não seria a última surpresa que teríamos também. Um dos principais focos na terceira temporada após sua libertação é justamente explorar essas incoerências que permeiam a história da família Butterfly. E é nesse ponto que eu digo que Eclipse se mantém como uma personagem muito boa, afinal sua narrativa em conjunto com Meteor e sua linhagem familiar é o que sustenta a terceira temporada. A própria Star e seus conflitos só tem um papel de suporte mesmo e sua parte declinante da história, que já falamos várias vezes por aqui. A Eclipse é o grande foco e pilar maior que sustenta essa parte da história, e sustenta muito bem, porque sua personagem se mantém coerente desde sua primeira aparição, e segue assim até o final da história. E nessa parte então da terceira temporada pra frente, conhecemos a verdadeira Eclipse, e não as histórias contadas. Ela é essa pessoa brincalhona, com vício por chocolate, alguém que ama seu jardim e cuidar das suas flores e que, acima de tudo, ama muito sua família, mesmo que esteja distante dela. Eclipse é alguém muito racional e tranquila também. Talvez isso venha de um contraste com sua mãe, que era uma genocida que matava sangue frio e, como ela odiava isso nela, resolveu ir contra qualquer linha que remetesse isso. Eclipse poderia ter se revoltado quando se libertou. Ela poderia ter fugido pra longe. Ela poderia ter guardado tal ranço pela alta comissão mágica que decidisse destruir tudo e todos que tivessem à sua frente assim que colocou a mão em sua varinha de volta. Ela poderia. Mas em momento nenhum ela expressou ódio por qualquer um de seus carrascos. Porque esse é o tipo de pessoa que ela é, uma verdadeira rainha que ajuda seu povo e que percebeu que o ódio, a violência desenfreada e sem sentido não era a resposta. E no final, quando ela percebeu que não poderia mais lutar contra todo aquele ódio, ela, como disse, fez o que tinha que fazer por si mesma, fugiu para viver uma vida tranquila e serena com a família que tanto amava. Uma vida que jamais poderia viver dentro do reino ao qual governava. E a história e aqueles que estavam ao redor dela, no entanto, apenas viram a parte ruim de acordo com seus sentidos enviesados. Uma rainha que deixou seu reino para viver com um monstro. Alguém que vivia mexendo com magias sombrias, que nem eram tão ruins assim, afinal foram justamente esse tipo de magia que ajudaram a lidar com os avanços dos septarianos. Mas no final, não importa. Eclipse foi imediatamente ostracizada de seu título de Rainha da Escuridão para sua alcunha, ao qual seria lembrado como o maior erro e mancha na família Butterfly. A amante de monstro. E depois de anos e anos e anos, nada mudaria. Mesmo com a chance agora de reinar novamente e cuidar de sua filha, a qual ela quase exterminou justamente para proteger os que precisavam, mesmo após salvar a vida de muitos e agora só querer unir dois mundos que nunca deveriam estar separados para início de conversa, mesmo após fazer o melhor que podia para ajudar todos ao seu redor, nada bastou. Afinal, Eclipse poderia fazer a melhor de suas ações, mas nada eliminaria o preconceito já enraizado em gerações. E mais uma vez, ela e sua família seriam justamente vítimas desse preconceito. E aí foi lhe dada a opção. Ou ela entregava o trono, ou eles tomariam a força. E Eclipse deliberadamente entrega, mas, mesmo assim, ela o faz com um sorriso no rosto, dizendo que está tudo bem, afinal, ela sabe que fez o seu melhor. Mesmo após levar um golpe e saber que seu marido está em uma situação perigosa, ela ainda sorri, brinca com os detalhes da situação, e agradece Moon, não pelas coisas ruins que ela fez, mas sim pelas coisas boas, como libertar ela e Glabigor de sua prisão.
Eclipse, mesmo perto do último episódio da série, do final catastrófico de Star Versus, ainda assim se manteve a personagem que sempre foi desde que apareceu pela primeira vez. Como eu disse no início do vídeo, ela está intrinsecamente ligada a todas as partes importantes da história. Isso não é coincidência. Afinal, sua personagem carrega justamente o epicentro de tudo que é falado. Eu falei isso no meu vídeo sobre o Toph, inclusive, que tudo em Star Versus acontece por conta do preconceito dos Milnianos contra os monstros. Tudo se liga a esse ponto. Toph, Meteora, Mina, Star, Moon, a Alta Comissão Mágica, onde quer que você veja um problema nessa história, sempre estará ligado ao ódio que se carrega pelos monstros. E é por isso que Eclipse é a maior vilã que tem na visão desse mundo, porque afinal, qual seria a maior oposição ao ódio puro do que o amor incondicional? De qualquer forma, isso é tudo. Agradecido por assistir.